Então, agora eu toquei num ponto de responsabilização, né? A gente volta lá para o CTN 142 e vou falar que na Constituição do Crédito Tributário é um momento só. Ele fixa quem deve pagar e o quanto, ele faz a continha. Se ele não fizer a continha, se ele não mostrar qual que é o valor a ser pago e o porquê, qualquer um desses elementos, é nulidade do auto. Só que eu tenho hipótese de responsabilidade solidária. Nessas hipóteses de responsabilidade solidária, então é um valor só e fulano e Beltrano, ambos estão solidariamente responsáveis pelo aquele montante. Agora, eu posso ter situações em que não há necessariamente solidariedade. É por isso que o inciso 4º do artigo 3º vai falar: o fiscal vai delimitar o montante do crédito tributário imputado ao responsável. Quer dizer, então, o buffet não é bem o caso, que ele seria solidário, mas o buffet vai ser responsável por 80% e a empresa de locação 20% naquele nosso exemplo de antes. E aí, que eu acho que é o mais importante, parágrafo único: o auditor fiscal da Receita deverá reunir as provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade tributária. Como eu falei, norma de procedimento, mas é norma eu não sei falar isso. É norma que garante, é norma procedimental, mas frente ao devido processo legal, é uma norma que garante que não haja arbitrariedade em relação ao contribuinte ou ao responsável. Nesse caso, ele fala aqui de reunir provas, mas nem precisava, porque pelo Código Tributário Nacional, pelo 142, é o dever de prova da Fazenda, no lançamento, é o dever de prova de verificar a situação, e no caso, de verificar a responsabilidade tributária. Isso é muito importante, não reunindo provas, não havendo a fundamentação, não havendo a motivação, é um caso de nulidade de lançamento, ok? E aí a gente vai entrar um pouco na questão muito bacana, que acho que é talvez uma das questões mais legais que a gente tem, que é no próprio procedimento aí, né? Aí quando a gente fala em especial no âmbito federal, a gente tem vários momentos do lançamento, né? O lançamento tem fases aí, tem vidas, ele vai na Constituição, então ele constitui o crédito tributário, né? E você, antes da Constituição propriamente dita, você pode ter um procedimento preliminar, e aí você pode perder a espontaneidade aí, que se refere ao artigo 138 do Código Tributário Nacional, que é importante para a denúncia espontânea, mas você vai ter outros momentos de vida do lançamento. Um desses momentos é depois que é feita a constituição do crédito tributário, quando você tem a hipótese de impugnação. Você fazendo a impugnação, que é a defesa administrativa, você tem vários efeitos. Você inaugura a fase litigiosa, ou seja, você começa a discutir o procedimento administrativo no âmbito administrativo, ainda não é o âmbito judicial, embora você já possa ir desde lá para o judicial, mas você está lá discutindo no âmbito administrativo. E você, se você olhar o Código Tributário Nacional, com a impugnação, você vai ter necessariamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso para mim é muito interessante, justamente que ele fala. Então ele traz um procedimento que ele divide um pouco. Ele vai falar: todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura do prazo estabelecido no Decreto 70235 de 72. O Decreto 70235 são as normas gerais do procedimento administrativo fiscal. Existe uma outra norma que é do procedimento administrativo federal geral, mas do procedimento administrativo fiscal é o Decreto 70235, que é o conhecido PAF. Né? E então ele fala que todos os sujeitos passivos deverão ser cientificados do auto de infração para que a exigência seja cumprida, né? Ou seja, pague, ou para que cada um deles apresente impugnação. E a impugnação poderá ter objeto o crédito tributário e o vínculo de responsabilidade, conforme o caso. Ou seja, eu posso ter uma discussão somente do crédito tributário, matando o crédito, eu mato a responsabilidade, ou posso discutir só a responsabilidade tributária. Qual a diferença? Quais os efeitos? Vamos ver na sequência.